Gente, nesse momento eu quero ler para vocês um texto aqui no Apocalipse, no capítulo de número 10 do Apocalipse, falando sobre o segredo de Deus para com o seu servo João. Deus tem um segredo para o estado eterno. Deus tem grandes segredos para o estado eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler no capítulo 10 do Apocalipse, para que vocês ouçam e entendam. Capítulo 10, a partir do verso 1, que diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as suas pernas como colunas de fogo. Então João teve essa grande visão maravilhosa de Jesus Cristo, o arco-íris, louvado seja Deus, e o seu rosto brilhando como o sol. Verso 2 do capítulo 10 do Apocalipse: tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, esse que aparece na nuvem, ele tinha na mão um livro aberto. Vou repetir o verso 2: tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Então, esse anjo que aparece na nuvem tem um livro aberto na mão, segundo a visão de João. Ele põe o pé direito, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Então vamos para o verso 3. E bradou em grande voz, como rugiu o leão. E quando branda e desferes os 7 trovões, as suas próprias vozes. Então, esse anjo que aparece na nuvem, ele abre a boca e a sua voz é como a voz de 7 trovões. Verso 4: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não escreva. Então daí vem o mistério de Deus. Quando aquele anjo falou com a voz como de 7 trovão, João ia escrever, porém ele ouviu uma voz falando com ele, dizendo: não escreva as vozes que os 7 trovões falam, guarda em silêncio, guarda em segredo. Então daí vem um segredo de Deus para o estado eterno. Deus tem um segredo não revelado para o estado eterno. Logo depois que finalizar o milênio, que vier o estado eterno, Deus tem um segredo não revelado para o estado eterno. Vamos repetir o verso 4 do capítulo 10 do Apocalipse. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, João ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo. Então ele ia escrever, uma voz do céu, ele ouviu dizendo: guarda em segredo. Então Deus tem um segredo para o estado eterno. As coisas que os 7 trovões falaram, não escreve. Então João ia escrever, e a voz falou com ele dizendo: não escreve as vozes que os 7 trovões falaram. Então João foi conhecedor do segredo, porém ele não passou para ninguém. É um segredo de Deus para o estado eterno. E no estado eterno, Deus tem novo plano para o estado eterno. O Senhor tem novo plano para o estado eterno, não revelado a todos, porém foi revelado a João. Louvado seja Deus. Verso 5: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos,
o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá mais demora. Vou repetir o verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, Deus jurou por ele mesmo. Ele não tem ninguém maior do que ele para jurar. Ele jura por ele, por si próprio, por ele mesmo, que o mesmo que criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá mais demora. Já não haverá mais demora, porque esse acontecimento em que Deus está revelando para João é o acontecimento da grande tribulação. Já é no final dos tempos. Então não haverá mais demora, porque o Apocalipse é um livro do fim dos tempos. É escatológico. Louvado seja Deus. A escatologia é estudo das coisas futuras. Então Deus estava revelando o futuro para João. Então por isso que ele fala que já não haverá mais demora. Louvado seja Deus. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Vou repetir o 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Então, na voz do sétimo anjo, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumpre tudo quanto Deus revelou aos seus profetas. Então, cumprir-se-á a palavra de Deus. Verso 8. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então a voz falou com ele, dizendo: vai, toma o livro que está na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então o verso 9 do capítulo 10 do Apocalipse. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Esse livrinho é realmente a palavra de Deus. Quando nós estamos se alimentando da palavra de Deus, na nossa boca ela é doce como mel. A palavra de Deus, ela é alimento e alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e ela nos traz conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos se alimentando da palavra de Deus, na nossa boca ela é doce como mel, porém, no nosso estômago ela se torna amarga. Porque é que a palavra de Deus na boca é doce e no estômago se torna amarga? É porque quando nós estamos lendo e aprendendo, nós estamos se alimentando e gostando da palavra de Deus, amamos a palavra de Deus. Porém, quando nós levamos a palavra de Deus para um povo de duro coração, para um povo incrédulo, um povo assassino, um povo que mata os que transmitem a palavra de Deus, então ela se torna amarga no nosso íntimo. Quantas pessoas, falando da igreja primitiva, não passou por essa situação? Eles amavam a palavra de Deus, aprenderam com Jesus, porém, na hora de transmitir a palavra, o seu estômago se tornou amargo como o fel, através das perseguições. Quantas das vezes eles enfrentaram os imperadores falando: você nega esse Jesus, ou vai ser morto agora, decapitado, ou jogado nas arenas dos leões, outros mortos em fogueira. Então, naquele momento, a palavra que era antes doce na boca se torna agora amarga como o fel, amargosa, a angústia da alma, a angústia do espírito para morrer e não negar o nome de Jesus. É nessa hora que a palavra se torna amarga ao nosso íntimo, ao nosso interior, o nosso estômago se torna amargo, a amargura
na hora de enfrentar a morte.